Queridos irmãos, para mim é sempre uma satisfação voltar aqui no ICEB, né? Eu estava olhando nos meus arquivos desde 1999. Foi a primeira vez que eu vim ao ICEB fazer palestra. Só o ano que vem que eu tive uns problemas, ano passado que eu tive uns probleminhas de saúde, é que eles me aliviaram. Mas já são 16 anos, né? E nesses 16 anos, com o passar do tempo, ficou claro uma regra. Maria Amélia olha para mim assim e coloca algumas palavras e diz assim: vai lá e fala. Olha o tema, vocês já viram bem? O tema base em 3 palestras é o cérebro global. E eu diria a vocês, se não fosse esse cérebro global, eu não faria essa palestra aqui hoje. Porque eu não sabia o que era o cérebro global. Onde é que eu fui saber onde era o cérebro global? No cérebro global. Né? Ver o poder desse cérebro global. E aí tentar ligar a ética e o desafio que a ética tem quanto às desigualdades que existem no mundo e como esse cérebro global, ele pode ser, e com certeza será, um instrumento de alta relevância na evolução da humanidade, né? Na evolução da ética, na evolução do homem. Porque ele se auto-organiza, e ele é uma inteligência, é como se fosse uma mente do planeta que evolui com muita rapidez e se torna cada vez mais complexo e cada vez mais rápido nas respostas às questões que são formuladas, né? Portanto, ele trabalha como um instrumento de divulgação, de propagação das ideias, das coisas, das filosofias, muito forte, né? É disso que a gente vai falar agora aqui no comecinho. A gente vai falar um pouco do cérebro global, talvez até um pouco mais, até porque essa base vai servir nas outras 2 palestras. E depois a gente vai entrar para falar da ética, e aí eu selecionei alguma coisa que há uns 4 anos atrás nós apresentamos aqui, que falava da ética e falava do ethos, do desafio de uma ética planetária, né? Muita coisa do Leonardo Boff, né? Eu achei que era totalmente pertinente. Essa ética e esse desafio à igualdade é exatamente a mensagem do Leonardo Boff, que já falamos aqui dentro de um outro ciclo que tratava exatamente do ethos, né? É isso que nós vamos fazer. Bom, foi a maneira mais lógica que eu encontrei de falar dessa ética aqui. Vocês vão ver que isso faz muito sentido, né? E de quebra vai entrar um outro tema que nós também falamos aqui, porque isso é abordado nesse cérebro global, que é o conceito de memética dos memes. O que o cérebro global faz é isso. Transmite, processa, propaga essas unidades de informação, né? Ok. A figura mostra mais ou menos o que é um cérebro global, né? Imaginem o planeta Terra com um grande cérebro, né? Imaginem. Assim. Bom,
Cérebro global é uma metáfora, né? Um termo para uma rede inteligente e global, o globo todo. E o que tem nessa rede? A gente tem pessoas e temos tecnologias de informação e comunicação que as conectam em todo o orgânico. Todo mundo tem zap, WhatsApp, comunicação direta, Messenger, IMO, ICQs. Comunicação direta, né? Substitui até o telefone hoje. Hoje é uma concorrência danada, porque as telefônicas estão perdendo espaço para esses aplicativos. Isso é o conceito de cérebro global. Então, é uma grande rede. É uma rede que se espalha no planeta inteiro. À medida que a internet se torna mais rápida, mais inteligente, ubíqua, quer dizer, está em todos os lugares, não é? Inclusiva, não exclui ninguém. Todos, né, que tenham, obviamente, condições, têm acesso a essa internet. Na medida que essa internet tende a conectar as pessoas em um único sistema de processamento da informação, que é a internet, isso é análogo a um cérebro para o planeta Terra. Não é verdade? É claro que isso tem um risco danado, né? Porque se propaga coisa boa, se propaga coisa ruim. Mas nós vamos ver que os pensadores, aqueles que pesquisam sobre esse cérebro global, escrevem sobre isso, eles começam a comparar esse cérebro global com uma coisa que evolui. E aí perceberam que os princípios de Darwin se aplicam. O princípio da seleção só fica coisa boa. As coisas ruins podem até passar por aí, mas não ficam, não sobrevivem. Não é? Eles chamam de darwinismo universal. Se aplica. E aí, certas coisas me chamaram a atenção. Essa questão da seleção, a questão da relação das coisas distintas, da conexão e da distinção entre as coisas. E esses pesquisadores construíram isso aí com muita lógica, com muita propriedade, e ainda estão trabalhando nisso. A expressão foi introduzida em 1982 por Peter Russell, no seu livro The Global Brain. Peter Russell, que é nascido em 46, 2 anos mais novo que eu, é um autor britânico, produtor de filmes sobre estudos da consciência, da espiritualidade e do futuro da humanidade. Então, é um pesquisador que gosta de trabalhar a questão da mente, da consciência, do espírito, né? Segundo o artigo de Meyer Kress e Barksis, em 95, a essência de uma rede global de computadores firmemente conectada com a internet poderia levar à emergência, quer dizer, fazer emergir, surgir uma estrutura globalmente auto-organizada. Qual é o sentido desse auto-organizada? Era uma estrutura que aumenta espontaneamente a organização da inteligência. É um aumento espontâneo de organização, que poderia ser chamado, como eles estão chamando, de cérebro global. Então, essa estrutura de auto-organização espontânea é uma característica dessa rede. Existe, está aí. A rede é uma coisa, a internet é o meio, né? Não sei se vocês conseguem perceber, né? Existem conteúdos fluindo, existe acesso a esse conteúdo, existe troca, não é? Existe um meio. A internet é uma tecnologia que dá condições para essa troca cada vez mais rápida. Mas, ao mesmo tempo que a internet permite essa troca,
Os outros equipamentos acoplados numa rede de tecnologia, que são discos, que são memórias, né, elas começam a armazenar uma quantidade de informações cada vez maior. Sobre tudo. A internet hoje tem tudo que a gente queira. Tem até isso aí que eu estou falando para vocês. Né? Associada a essa estrutura, haveria a capacidade de mais altos níveis de processamento da informação. Eles estão querendo mostrar que esse cérebro global, ele, na medida em que ele se desenvolve e aumenta a sua complexidade, essa auto-organização vai como que tornando esse cérebro global mais humano, mais próximo do cérebro humano, só que com uma diferença, com uma quantidade de informações muito maior. E aí passa pelo conceito de inteligência, pelo conceito de conhecimento, né, que é mutável, de armazenar esse conhecimento e da própria propagação desse conhecimento entre os usuários, aqueles que entram nesse cérebro global e fazem perguntas para ele e obtêm dados e informações como resposta. Francis Paul Heiligen, esse aí é que é o cara que mais trabalhou esse conceito de cérebro global. Ele é belga, é ciberneticista, se dedicou a investigar o surgimento e a evolução da organização inteligente. É uma organização inteligente, né, que se torna auto-organizada. E essa evolução, como a gente vai ver, segue princípios darwinianos, né? Segue os princípios do Darwin. Interessante, né? Atualmente ele trabalha como professor e pesquisador da Universidade Livre de Bruxelas, e lá ele dirige o Instituto Cérebro Global e dirige também um grupo de pesquisa transdisciplinar sobre evolução, complexidade e cognição, quer dizer, ligada a conhecimento. É mais conhecido pelo seu trabalho sobre o projeto Principia Cibernética, que é o seu modelo de internet como um cérebro global. Ele montou um modelo de internet como se fosse um cérebro global. E por suas contribuições para as teorias da memética e da auto-organização. A gente falou na auto-organização, aquela capacidade do sistema inteligente se organizar a inteligência, se auto-organizar, né? A gente vai lembrar um pouquinho o que é essa memética aí, porque vocês com certeza já se esqueceram, né? A gente vai lembrar rapidinho. Nos trabalhos sobre o cérebro global, 2 princípios estão presentes. Olha só que a lógica do pensamento. O primeiro é o princípio relacional. Esse princípio diz que os fenômenos não existem por conta própria. Eles só existem na relação. Interessante, né? E essa relação ele traduz como conexão e distinção, né? Então, é apenas na relação de um fenômeno com outros fenômenos. E só fazem sentido se eles fizerem parte de uma rede abrangente ou de um sistema. Então, esse princípio relacional é que diz que a existência de um fenômeno está atrelado à relação dele com outros, dentro de um sistema ou dentro de uma rede. Ele isoladamente não faz sentido. Interessante que em física, em mecânica, na mecânica clássica, a gente quando quer estudar, né, a ação de corpos sobre corpos, a gente diz assim, isola o sistema. A gente isola, mas ele na realidade está na relação, mas a gente corta para poder ter uma visão isolada, né, do que ele representa ali.
O outro princípio que está no cérebro global é o princípio evolucionário, que diz assim: a variação por meio de combinação ou recombinação de peças. Então, é o princípio da combinação e recombinação de peças, de dados, de informações, se combinam e se recombinam, não é? E também, né, pela seleção natural, vejam só, dos resultados mais aptos. Porque o Darwin dizia que sobrevivia aqueles que eram mais aptos, né? Tinha o uso e tinha a questão, né, da seleção, que fica aquele que tem capacidade maior do que o outro. Então, dava o exemplo da girafa, que tinha que comer nas árvores, né? Sobreviveram as girafas que tinham um pescoço mais comprido, que conseguiam pegar. Daí a girafa ter o pescoço tão comprido assim. A girafa de pescoço curto morreu. Ficou no... Esse princípio é uma aplicação direta do darwinismo universal, que é uma ideia que diz que os mecanismos darwinianos podem ser estendidos para praticamente todas as disciplinas e domínios de problemas. Esses dois princípios, eles são combinados num outro conceito que ele chama de distinção dinâmica. Então, ele compara aqui os conceitos das coisas cartesianas, da mecânica clássica, que são fatos e fatos imutáveis, não mudam. Inclusive, a gente diz, trabalha com fatos, né? Esses fatos não podem estar se modificando. A gente, quando estuda a mecânica, né, a metodologia científica, a gente trabalha, o Descartes, né, trabalha com fatos. Se não for fato, não é verdade. Então, diz assim, na metodologia científica clássica, ela é baseada em dados. As distinções são imutáveis. O distinto é distinto, não muda. Aquilo é o que é dado, é fato, né? Portanto, essa visão da metodologia científica, dessa distinção imutável, é intrinsecamente incapaz de modelar uma mudança criativa. Então, a criatividade não entra aí. Não entra nessa análise, né? Se bem que na metodologia de análise e solução de problemas tem um ponto em que a gente parte para o pensamento criativo, exatamente para sair desses dados imutáveis, não é? O que ele coloca é que o princípio evolutivo faz distinções dinâmicas, quer dizer, que se modificam. E aí explica a criação e a destruição de relações, explica as diferenças e as conexões, ajudando a compreender como e por que uma complexa organização surge, emerge, totalmente distinta, totalmente diferente. Ela surge como uma evolução das coisas anteriores, por combinação e recombinação, né? E pela manutenção daqueles dados e fatos que são os mais fortes, né? É o princípio da seleção. Se a gente olhar bem, quem gosta de pesquisar na internet, a gente observa assim, a pesquisa que a gente faz hoje sobre um tema volta com uma série de opções, na verdade. Se a gente levar 15 dias e fizer a mesma pesquisa, as opções já são outras, e tem algumas daquelas opções que já desapareceram, já não estão mais ali. Já tem coisas misturando coisas, né? Gerando uma evolução naquilo ali, né? Todo o sistema deve ser adaptado ao seu meio ambiente e capaz de reagir adequadamente às alterações desse ambiente. Então, essa era a visão do Hellinger, né?
com esses princípios que sugerem uma distinção, quer dizer, coisas distintas, dinâmica, é distinto, mas é mutável, não é distinto, eu sou isso, sou aquilo, e sempre sou isso, sempre sou aquilo. Existe uma possibilidade de mudança nos fatos, nos dados. Para ele, essa é a origem da mente ou da inteligência. Aí eu fiquei pensando, como é que é o nosso pensamento? Como é que a gente processa as coisas na mente? Não é isso mesmo? A gente vai selecionando, apagando coisas, vai trabalhando com aquilo que nos parece mais verdadeiro, mais necessário, e vai afastando, apagando, tirando, né? E uma coisa que a gente não aceitava hoje, amanhã a gente já aceita, uma coisa que não se percebia hoje, amanhã a gente consegue perceber em função de dados novos que surgem, não é? E aí, esse sistema, ele ajuda a selecionar as ações certas para as condições que são dadas. Quando eu faço uma pesquisa, é isso, eu estabeleço uma condição e vem um monte de coisa. E aí, cabe a mim selecionar aquilo que eu preciso, o que não preciso, o que eu entendo, o que eu não entendo, o que eu aceito, o que eu não aceito, não é? Mas vejam que não só a capacidade de armazenamento, mas também a capacidade de juntar essas coisas, não é? Com uma rapidez muito grande, caracteriza um cérebro. É uma rede que é um cérebro. Ele não é individualista, não é de ninguém, ele é de todos. É uma coisa que todos têm acesso, não tem propriedade. As pessoas podem ter propriedade pelos softwares, pelos instrumentos que se usa para usar, né? Mas aquele conteúdo está colocado lá, ele está disponível. Passa a ser uma coisa pública global. Todos temos acesso, né? Essas relações de ação e condição são a base do conhecimento. A gente sabe que o conhecimento é mutável. Essas mutações, essas combinações e recombinações desses fenômenos, desses dados, desses fatos, não é? Que tem uma distinção dinâmica, não é uma coisa estática, é que dá sentido ao que a gente chama de conhecimento, aquilo que a gente detém, aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente entende. Como os sistemas evoluem, a sua capacidade de adaptação tende a aumentar e, portanto, também o seu conhecimento ou a sua inteligência tende a aumentar. Daí é o conceito de auto-organização. Então, a tendência geral da evolução é a auto-organização desse cérebro, desse sistema, dessa rede, né? Ou seja, um aumento espontâneo dessa organização inteligente. Está dando para entender? Ou estou enrolando vocês? Eu entendi. Se auto-organizar. Na realidade, ele não se organiza por si só, porque isso é um sistema em que as pessoas colocam os dados, as informações, alimentam, tiram dados, informações, compartilham dados, informações, e aí está o conceito de memética que a gente vai falar, que é isso que se propaga dentro da rede. É o resultado global é que dá essa ideia de que ele se auto-organiza, ele vai se ajustar. Fala, Luiz. Sim. Uma coisa, outra coisa. Estou usando tecnologia. Estou pensando. Sim. Então, uma coisa é usar a tecnologia e não ficar à deriva dela. Sim. Então, a cavaleira, então a gente tem que sair da pouco. Assim, a tecnologia, ela evolui e ela me permite, digamos assim, aumento de velocidade, processamento, etc.
Mas há um momento também, talvez a cavaleiro de uma tecnologia que vai evoluindo, há uma tendência também no aumento do conteúdo dessas coisas que são disponibilizadas. Hoje você acessa praticamente qualquer tipo de conceito que você queira na internet, você encontra. Por mais singelo que seja, você encontra. Não tem dúvida. Aí se você vai usar esse cérebro global como seu cérebro, você tem que filtrar, assim como você tem que filtrar a sua própria inteligência, o seu próprio cérebro, quando você resolve agir ou não agir, ou quando você resolve resolver um problema. O filtro, ele faz parte. E aí é a condição-ação que está sendo colocada ali, né? Ação e condição. Você coloca a condição e resolve como é que você vai agir em função das respostas que você recebe desse cérebro. Ele não resolve os problemas para você. Na realidade, ele te dá condições de você resolver, né? E, na realidade, assim, esse cérebro tem pessoas e tecnologia. Nós dissemos isso no começo. Essa tecnologia, ela evolui pela própria ciência, que evolui rapidamente, pelos próprios equipamentos que são criados, os processadores que são colocados, né? Se fala em processador quântico, essas coisas todas, né? E esses processadores são cada vez mais rápidos no acesso à informação e na disponibilização da informação, e também a capacidade de armazenamento de memória é cada vez maior, o que significa que esse cérebro global, realmente, ele tem cada vez mais capacidade de nos ajudar a resolver os nossos problemas. E tem uma característica que é a ubiquidade, a disponibilidade. Então ele está disponível, uma rede disponível a qualquer pessoa, né? Não é uma coisa individual, é uma coisa coletiva, e sendo assim, né, bem trabalhado e usando esse princípio da seleção que está colocado aí e do uso daquilo que se procura e se utiliza, né, há uma tendência ele evoluir para uma coisa boa, apesar de ter muito lixo, né? Mas aí é como eu disse, depende do usuário, você precisa filtrar, né? Pense no cérebro global como um sistema nervoso global, pulverizado e não centralizado, coletivo e não propriedade individual. À medida que milhões acessam a internet usando plataformas de código aberto e processos de crowdsourcing, bonito esse nome, hein? Vocês não sabem o que é isso? Tenho certeza. Poucos aqui sabem o que é isso. Crowdsourcing. Sourcing é fonte, né? O cérebro global irá evoluir para uma versão humana da computação de alto desempenho. É claro que isso aí é uma visão, né? Alguém está colocando isso como visão. Tá aí, ó. Crowdsourcing significa rede aberta de conhecimento. Melhorou, né? Por que a gente não escreveu logo ali? Isso. Mas são processos de uma rede aberta de conhecimento. É uma rede aberta de conhecimento. Ok? Ok. Bom, e aí? É um negócio assim, desse tipo. Simples. É uma estrutura simples, né? Conexões, combinações e recombinações. Então vamos lembrar o que a gente falou aqui de memética lá 3 anos atrás, 4 anos atrás. Richard Dawkins, ele disse que meme é para a memória o análogo ao gene na genética. Ou seja, é sua unidade mínima, assim como o gene é a unidade mínima na evolução, na criação dos corpos, dos organismos, dos órgãos. O meme é a unidade mínima
de memória. É considerado como uma unidade de informação que se multiplica de cérebro em cérebro, ou entre locais onde a informação é armazenada, de disco em disco, de livro em livro, de compêndio em compêndio. Ou não é? Eu compro um livro. Aquela informação foi colocada ali por alguém. Ela é multiplicada. Ou eu faço alguma coisa e gravo num HD externo. Né? O outro vai, usa aquilo. Eu multipliquei. Essa multiplicação de cérebro em cérebro, ou de locais em locais, né, é que caracteriza essa função de autopropagação dos que eles chamam de memes. No que diz respeito à sua funcionalidade, o meme é considerado uma unidade de evolução cultural que pode, de alguma forma, autopropagar-se. Os memes podem ser ideias ou parte de ideias, línguas, sons, desenhos, capacidades, valores estéticos, éticos e morais, ou qualquer outra coisa que possa ser aprendida facilmente e transmitida como unidade autônoma. O estudo dos modelos evolutivos da transferência da informação é que é conhecido como memética. E se eu falo de um cérebro global, os memes estão fluindo o tempo todo dentro dele. A base dele são os memes. Porque se o meme é, para a memória, o análogo do gene para a genética, o que mais tem aí nesse cérebro global são os memes, né? Isso nós já tínhamos visto aqui. Se caísse na prova de hoje, você não lembrar, né? Todo mundo sabe o que é um cérebro global? Pessoas, tecnologias conectadas no mundo todo. Informação disponível para todos, coletiva, tá? Bom, então vamos aí. Eu acho que a Amélia queria que eu falasse alguma coisa de ética e desafio à desigualdade. Era isso que você queria que eu falasse? Mas achei muito bacana essa figura, porque é uma metáfora, não é? Esse conceito de cérebro global é uma metáfora. Se faz uma comparação. Quando diz que isso tende a tomar uma dimensão humana, né, é porque o nosso cérebro é muito mais complexo e muito mais desenvolvido do que esse. Apesar desse poder conter uma quantidade de informações, às vezes, milhões de vezes maiores do que a capacidade que a gente tem de armazenar na nossa memória, o nosso conhecimento, existem alguma coisa no nosso cérebro que é comandado pelo nosso espírito, pela nossa mente, que esse cérebro global não tem. Mas o que está se dizendo é que ele vai evoluir tanto que ele vai se aproximar de uma coisa humanizada. Pela própria criação, criatividade, né? Bom, veja só o que esses pesquisadores andam estudando, né? Que loucura, que é isso. Bom, ética e moral. Eu escolhi aqui só uma lâmina para lembrar coisas lá do que a gente já falou lá atrás. E eu gosto muito da ética essencialista, porque nos leva a pensar naquele conhece-te a ti mesmo, né? Que os antigos falavam. No pensamento filosófico dos antigos, os seres humanos aspiram ao bem e à felicidade, que só podem ser alcançados pela conduta virtuosa. Por isso a gente que diz, a ética, o que a gente pretende com a ética é o bem, é o bem.
O resultado da ética é o bem. É isso que se deseja, né? Então, se nós aspiramos o bem e a felicidade, eles dizem que isso só pode ser alcançado pela conduta virtuosa. Para a ética essencialista, aquela lá das essências dos antigos filósofos, o homem era visto como um ser livre, sempre em busca da perfeição. Isso vale até hoje, né? Isso vale até hoje. A ética essencialista, por sua vez, seria equivalente aos valores morais que estariam escritos na essência do homem. Aí a gente pergunta assim: onde é que está escrito a lei de Deus, a lei divina ou natural? Na consciência, na sua essência, ele traz, né? Isso são os filósofos falando, hein? Dessa forma, para ser ético, o homem deveria entrar em contato com a sua própria essência, a fim de alcançar a perfeição. Conhece-te a ti mesmo. Não é? Se a gente tentasse traduzir essa ética essencialista, ou dos antigos, né, 3 aspectos se destacam. O primeiro é que devemos agir em conformidade com a razão. O segundo é agir em conformidade com a natureza e com o caráter natural de cada indivíduo. Daí a lei natural. Lei divina ou natural. Tem que agir em conformidade com a natureza. Olha a natureza. Se a gente olhar aí as leis morais, que são o desdobramento da lei natural, a gente vai ver que todas elas focam nesse caráter da natureza, né? A união permanente entre a ética, que mede a conduta do indivíduo, e da política, que são os valores da sociedade, estão nessa ética essencialista. É o indivíduo e a sociedade. E isso aqui faz sentido quando a gente viu lá que aqueles fenômenos não têm sentido isolado, só na relação. Aqui também. Porque a sua conduta, ela só faz sentido na relação. Isolado não tem sentido, né? A ética era uma maneira de educar o sujeito moral, ou seja, o seu caráter, no intuito de propiciar a harmonia entre esse sujeito moral e os valores coletivos, sendo ambos virtuosos. Então é aquele do sai do individual e vai para o coletivo, que o individual por si só não faz sentido. Ele só faz sentido na relação, no coletivo. No Espiritismo não aparece essa palavra ética, mas aparece a palavra moral, né? A definição que se pode dar à moral, segundo a questão 629, que moral é a regra do bem proceder, isso é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Aí tem uma pergunta subsequente: como se pode distinguir o bem do mal? E a resposta é óbvia. O bem é tudo que é conforme a lei de Deus, o mal, tudo que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Se a gente entrar na internet e fizer uma pesquisa sobre ética e moral, vai sair um bolo de coisas e às vezes você vai sair entendendo menos de que quando entrou. Mas, em última análise, a gente pode dizer assim: a ética ela é um conjunto de princípios, não é? A ética é a ciência da moral, né? É o que está embaixo. A ética é um conjunto de princípios, a moral é um conjunto de condutas segundo esses princípios. Por isso é que a gente escreve códigos de ética e às vezes as pessoas, não, código de conduta. Não, tudo bem, mas ali estão os princípios. A conduta seria o desejável
para que as pessoas se conduzam segundo aqueles princípios. Então, a moral vem casadinha com a ética o tempo inteiro, que um é a virtude, né? O outro é a essência. Ok, aí a gente, mais adiante, depois de já ter trabalhado esses conceitos aqui, fomos jogados lá para falar um pouquinho do Leonardo Boff, que uma época eles me emprestaram até um livro sobre ele, eu tive que ler o livro todo para entender. Não foi, Maria Mer? Foi. Vamos falar de ethos. O nome parece com ética, não parece? Ethos, né? Ethos. Ethos, com E minúsculo, ética, morada, abrigo permanente, casa, aquilo que dá segurança e faz se sentir bem, harmonia, baseada nos fins fundamentais. Ética como morada, é algo que eu pretendo estar naquilo, habitar aquilo, né? Então, viver bem, morar bem, ser feliz, estar bem no mundo e diante do mundo. Isso é o ethos com E minúsculo, ética. Num plano mais elevado, esse ethos, essa morada, se confunde com a mãe natureza. Daí a questão do natural, né? De estar alinhado com a lei natural, né? O physis da filosofia, a Gaia da mitologia. Então, esse conceito de morada da ética, num aspecto mais amplo, se confunde com essa grande casa em que a gente mora e que a gente tem que morar aqui e se sentir bem. Ethos com E maiúsculo significa moral, mos mores do latim, conjunto de meios ordenados ao fim, costumes e condutas relativos aos valores de uma determinada cultura. Diferentes culturas implicam diferentes morais, mas existem princípios éticos que estão praticamente em todas as culturas da Terra. E eu acho que o grande desafio, que é isso que o Leonardo Boff fala, né, é a gente encontrar esse ponto comum. E se a gente tiver um cérebro global à nossa disposição, trabalhar, intensificar os conceitos comuns, que só dessa forma os homens vão realmente começar a se aproximar, apesar das suas diferenças, das suas desigualdades. Porque existe muita coisa comum em culturas de toda ordem, que todos querem viver bem, todos querem ser felizes. Não é verdade? Sem ética significa sem princípio, sem morada, sem rumo. Sem moral significa sem virtude na aplicação dos princípios, sem cuidado com a morada. Não cuida da sua morada, é sem moral. O ethos, quer dizer, a moral, é o gênio protetor do ser humano. Isso foi dito pelo Heráclito. Hein? Alguém falou algo? Não. Bom, aí vem o conceito, já que a gente falou de cérebro global, veio aquilo assim, puxa, se eu tenho realmente um cérebro global em que uma mente gigantesca, né, processa uma quantidade de informações, de memes, né, que se propaga, que se multiplica e que fica disponível para todas as pessoas, por que não pensar numa ética
mundial, não é? Leonardo Boff afirma que uma plataforma comum, onde se assente todo o entendimento do planeta, onde as diferentes culturas, os diferentes povos consigam se entender, ela deve conter determinadas premissas. A primeira premissa ela tem que criar consensos entre diferentes culturas e diferentes morais, diferentes condutas, diferentes formas de ser, né? Se não houver esse consenso entre diferentes culturas e diferentes morais, eu não vou conseguir uma plataforma comum. Então aí já tenho diferença, já tenho desigualdade, né? Coordenar ações a serem tomadas pelos diferentes povos e nações. Essa plataforma tem que começar a dirigir determinadas ações que cada povo tem que tomar para se enquadrar dentro dessa plataforma comum. Vou mostrar um exemplo. Saiu aí a questão ambiental, a Carta da Terra, não é? E determinados princípios que foram colocados e que muitas das nações começaram a adotar aquilo na sua própria Constituição, aqueles princípios que foram estudados e foram consensados nesses fóruns mundiais que são estabelecidos aí, né? Em termos ambientais pelas ECOs, né? Coibir práticas do tipo injustiça social, discriminação, escravidão, opressão. Coibir, né? O outro desafio é identificar expectativas e elaborar projetos coletivos. O que é esperado em relação a essa plataforma comum? E se desenvolver alguns projetos que nos ajudem a reforçar essa plataforma comum e a reforçar esse consenso entre diferentes culturas, diferentes morais. Qual deve ser a base para essa referência comum aí? O desafio. Obter consenso entre seres humanos diferentes, habitando o mesmo planeta, com culturas diferentes, religiões diferentes, mas todos sujeitos à lei da igualdade e à lei da liberdade. Parte vaga. Todos, sem exceção. Não é? Seres que se descobrem interdependentes, habitando a mesma casa e com um destino comum. Nascem, crescem, morrem. Encarnam e desencarnam. Né? Quer dizer, eu entendi assim, o desafio é lidar com essa diferença. Como é que esses princípios, essa plataforma comum, essa ética global, mundial, né, teria que... O que ela teria que estabelecer para esses povos? Porque eles tinham que aceitar e não podem achar que aquilo está confrontando com a sua própria cultura, que aquilo... que tem situações interessantes. Olha, um exemplo aqui. Se desenvolvem normas sobre segurança e saúde no trabalho, né? E a ISO especialmente, desenvolve normas para que os países possam adotar e montar esses sistemas. Ela jamais quis fazer norma para segurança e saúde no trabalho, porque ela dizia que isso dependia de cultura. Ela ia estabelecer uma norma que se aplica bem no pensamento ocidental, mas ia chegar em alguns locais no Oriente
que as coisas não seriam feitas. Por exemplo, você chegar em alguns países ali do Oriente, né, na Índia, ali naquelas coisas todas, tiver uma obra, tiver uma tábua com um prego para cima e o trabalhador descalço trabalhando, se você disser para ele assim, você tem que botar uma bota, ele diz, não posso, a minha religião não permite. E agora? Em geral, os obstáculos que são colocados são todos irracionais, né? Não tem nenhum racional, são todos irracionais, né? Isso é fruto da memética, porque a cabeça deles é trabalhada em cima daqueles conceitos, eles acreditam naquelas coisas, foram criados segundo aqueles padrões e para eles aquele é a verdade, né? Então é um desafio muito grande trabalhar com essa desigualdade aí e atingir uma plataforma comum. Se não houver acordo quanto às exigências éticas e morais mínimas, como poderão coexistir pacificamente, preservar o lar comum e garantir um futuro para todos? A questão ambiental, ela como afeta todos, ela já tem uma aceitação maior, porque as pessoas começam a perceber que elas são afetadas diretamente e que elas vão ter que entrar em acordos, não é? Hoje quem não quer entrar em acordo não são os países mais pobres, né? São os países mais ricos que retiram mais os recursos naturais, não é? Que olham mais para o seu interesse econômico e financeiro. Então, uma ética planetária que não enfrente de saída a injustiça social mundial e a alarmante injustiça ecológica não pode ter nome de ética planetária. Ela, de saída, tem que trabalhar na injustiça social e na injustiça ecológica. Trabalhar com que os homens possam se ver como criaturas iguais, né? Entender a lei da igualdade. Essa justiça social é uma busca, e cada vez mais se fala nisso, né? Isso passa pela educação, e muitas vezes as pessoas dizem que os poderosos não têm interesse na educação, porque na medida que se educa o povo, ele fica muito mais bem preparado para lidar com os seus direitos e os seus deveres e buscar essa justiça social. Então, o nosso grande desafio para lidar com as desigualdades é a educação, né? Porque essas desigualdades, elas afloram quanto mais pobre for a educação do povo. Por ethos mundial, entendemos então um conjunto de inspirações, dos valores e dos princípios que orientarão as relações humanas para com a natureza, para com a sociedade, para com as alteridades, quer dizer, os outros, né? Para consigo mesmo e para com o sentido transcendente da existência, ou seja, para com Deus. Toda ética nasce de uma nova ótica, e toda nova ótica irrompe a partir do mergulho profundo da experiência do ser, de uma nova percepção do todo, ligado, religado em suas partes e conectado com a fonte original de onde promanam todos os entes. Está aí o ethos mundial. Leonardo Boff, Ethos Mundial, um consenso mínimo entre os homens. Esse é o livro dele. Recomendo. Recomendo o livro. Bom, mas não tem só o ethos. Apareceram mais dois nomezinhos aí. Apareceu um tal de logos, que significa razão, lógica, e um tal de pathos, que significa sentimentos e emoções. Isso tudo está batendo lá no nosso cérebrozinho, na nossa mente,
na nossa consciência individual. É com isso que a gente tem que lidar. Com princípios, com razão, com sentimentos e emoções, não é? A razão muitas vezes é cartesiana, o sentimento e as emoções não tem nada de cartesiano, é criativo, né? Totalmente permite aquela que ele chamou de distinção dinâmica, né? O ethos e o logos. Como apontar critérios de ética e moral para a morada humana? Como apontar critérios de bondade ou maldade relativos tanto aos princípios quanto aos costumes e valores, ou seja, tanto para a ética quanto para a moral. Como? Então a regrinha é simples. Como é que é mesmo o nome da lei divina que a gente chama? É lei divina ou natural? Então está em a natureza, não é? Então como é que eu faço isso? Usando a razão. A razão deve ouvir e observar a natureza para saber o que é bom e o que é mal. E então encontrar as referências comuns para os comportamentos morais da sociedade, o que todos querem, o que todos precisam, o que todos desejam. Mas a mensagem da natureza não é captada apenas pela lógica, pela razão. Toda lógica é natural, mas nem tudo que é natural é lógico. Existem outros órgãos que são capazes de perceber a natureza, tais como a intuição, a simpatia, a empatia, que deu esse nome de patos aí, né? Os sentidos espirituais, especialmente o sentido do cuidado com tudo que vive e tem valor. Ora, a lei da conservação, né? A razão não é o primeiro nem o último momento da existência humana, diz o Leonardo Bosch, né? Bom, então está aqui novamente a nossa mente. Estamos racionais, o nosso logos. Tem coisas que estão abaixo do nosso logos. Existe a afetividade, a empatia e o cuidado essencial, o patos. Existem as experiências e as conquistas do ser em evolução. Estão abaixo da razão. E tem coisas que estão acima da razão. Existe a intuição, a experiência espiritual, a descoberta do eu no todo e do todo no eu, a interconectividade de tudo com tudo. O logos com o patos. Patos é a capacidade de sentir, de ser afetado, de afetar. A empatia implica, por exemplo, em sentir a dor ou o prazer do outro como ele o sente e perceber suas causas como ele a percebe, porém, sem perder nunca de vista que se trata da dor e do prazer do outro, não seu. Portanto, é uma colocação psicológica no lugar do outro. Eu sou capaz até de sentir, mas a dor é dele. O prazer é dele. Daniel Goleman, no livro Inteligência Emocional, diz que sentimento e afetividade são dimensões básicas do ser humano. Primeiro sente o coração, depois reage o pensamento. Então, se a gente voltar naquele quadro anterior, estava ali a razão e estava assim, abaixo da razão, né? Então, os sentimentos. Primeiro sente o coração,
depois reage o pensamento. Não existe existência, mas sim coexistência, sentida e afetada pela ocupação, pela pré-ocupação, pelo cuidado e pela responsabilidade no mundo com os outros, pela alegria ou pela tristeza, pela esperança ou pela angústia. Então, o ditado do Descartes que dizia penso, logo existo, não basta. Precisa colocar também sinto, logo existo. Sentio, ergo sum. Então, primeiro sentio, depois cogito. Coisa boa, né? Estão vendo um monte de cérebros aí ligados? Onde é que eles estão ligados, esses cérebros? Como é que eles conseguem se ligar assim? Numa rede, num sistema, onde pensamentos são colocados, são trocados, as unidades de informação são trocadas, fluem e ficam disponíveis, não é? É a visão do cérebro global. Então, se a gente quisesse fazer um resumo disso tudo que eu falei para vocês aqui, que eu não sei se vocês entenderam, mas eu vou tentar. Tá aí. Então, o cérebro global, nele tem o princípio da relação, que é conexão ou distinção, portanto, o conceito de rede. Tem o princípio da evolução, que é a seleção natural por combinação ou recombinação dos resultados mais aptos. Tem sistemas cada vez mais complexos, tem aumento da capacidade de adaptação, inteligência e conhecimento, tem aumento espontâneo na organização inteligente, que é tendência à auto-organização, tem evolução para uma versão humana de alto desempenho, e existem memes produzindo evolução cultural por autopropagação dentro deles. Ora, isso daí interagem com um grande interesse que é aquela plataforma comum de entendimento planetário, aquela grande ética mundial, né? De uma moral, né? Valores, onde existe a razão, os sentimentos e onde a lei natural está presente. Esse ethos mundial pode e deve, não é, colocar todos os seus princípios e todas as coisas que são identificadas como desejos comuns, que vai trazer felicidade e bem-estar para o ser humano, que essas coisas possam gerar dados e informações que venham a fluir através desse cérebro global, unificando pensamentos, unificando culturas, unificando costumes. É só a gente ver, por exemplo, a televisão. Você vai para o Nordeste, eles usam termos próprios, mas já usam termos que se usam no Sul, porque as novelas usam os termos comuns, então aquilo se autopropaga e passa a mudar, a modificar as culturas, os desejos, as necessidades, não é? E o grande desafio é que esse ethos mundial seja capaz de lidar, ou seja, de combater, né, toda a diversidade que existe, né, a diferença que existe no nosso planeta e na nossa morada, colocando a fraternidade como um valor universal, reduzindo as desigualdades e buscando uma unidade em toda essa diversidade que a gente vive. E essas coisas realimentam o cérebro global. Do lado de cá eu tenho os meios, as informações,
Do lado de cá eu tenho os desejos, as necessidades, os pensamentos, que são disponibilizados e trocados nessa grande rede. Por isso ela vai se tornando cada vez mais humana, porque ela vai refletindo as necessidades do homem. Bom, a última mensagem que eu dou para vocês é aquela de sempre: desejo muita paz para todos. A medida da vida é o amor, a certeza da fé é emoção. O caminho se faz caminhando, a eterna certeza vibrando no coração. 100 anos de vida pra festejar, a obra do tempo irá guardar a imagem do homem, do bem que ele faz. Parabéns, parabéns, muitas felicidades, saúde e paz. Companheiro, um abraço imenso e paz para todos. Jorge Andréia, cientista pioneiro da medicina do futuro.